Galera, enquanto eu tava gravando esse vídeo, Pavon foi anunciado pelo Grêmio. Eu já vinha trazendo isso aqui no canal, com várias informações, mas tem um vídeo bem legal que eu falo sobre ele, eu vou deixar num cardzinho aqui em cima, caso tu queira assistir depois deste. E ali tem informações muito bacanas, inclusive matéria de 2018, em que Messi fala de Pavon, em que ele é comparado com Alexis Sanchez. É muito legal essa matéria. Agora, segue com esse vídeo aqui. Salve galera, sejam bem-vindos ao canal Rodrigo. Pois é, uma peça importante tá de saída do Grêmio. O Grêmio foi pego de surpresa com a contratação por parte do Corinthians, nos bastidores de uma peça muito importante e que simplesmente avisou a direção do Grêmio e o Grêmio teve que aceitar o seu desligamento. Eu vou falar sobre isso e sobre a fala polêmica de Duqueiroz, que eu vou confessar pra vocês que eu acho que muita gente não entendeu o que ele quis dizer. E eu vou explicar no detalhe pra vocês a minha opinião. Hoje foi dia de treino, o último treino antes do jogo contra o Santa Cruz amanhã às 4h30. Eu vou detalhar um pouquinho com algumas fotos do que foi o treino de hoje e o que o Renato trabalhou. Tudo isso e um pouco mais depois da vinheta. Galera, quem aí lembra de Gui Azevedo, uma promessa da base do Grêmio, que ali do ano de 2020, 21 em diante, ele fez por volta de 31 jogos com a camisa do Grêmio e 4 gols. Inclusive ele chegou aí para a seleção de base da seleção brasileira. Ele tava tendo um destaque bem grande e prometia muito. Só que daí em diante, como ele não se firmou muito, o Grêmio acabou emprestando. Ele passou por alguns times, como Curitiba, Caxias, Ipiranga, e agora, depois de um ano sem clube, ele está sendo contratado pelo Ferroviário. Pois é, ele ficou um ano sem jogar. Isso porque em 2022 ele acabou tendo problemas com a forma física e alguns problemas extracampo. Na época, em 2022, quando ele passou pelo Caxias, uma passagem bem relâmpago, olha o que o executivo do Caxias falou sobre o garoto. Houve um primeiro probleminha, que era para ele estar aqui no dia 21, mas só chegou no dia 29, alegando alguns problemas pessoais. Ao se apresentar, chegou muito abaixo do que um atleta profissional tem que se apresentar no início de uma pré-temporada, mesmo tendo só 21 anos. Chamamos ele para uma conversa muito séria e com essa conversa demos um período de adaptação, voto de confiança, para ele poder alcançar as marcas necessárias de um atleta. Com menos de 20 dias não seria possível estar junto com o grupo e no meio do caminho ele apresentou algumas situações que não nos agradaram. Finalizou então na época Marcelo Segurado, executivo do Caxias. Pois é, desde então o garoto ficou sem clube e agora o Operário Ferroviário Esporte Clube do Paraná acaba de fazer a contratação dele. Vamos ver se o garoto coloca a cabeça no lugar, porque ele tinha potencial. É um garoto que tem apenas 22 anos, jogar uma carreira fora é uma judiaria. Falando de Duqueiroz, pois é, a nova contratação do Grêmio, ele deu hoje a sua coletiva de apresentação e teve uma fala dele que ficou um tanto polêmica em parte da torcida do Grêmio. Eu vou esclarecer um pouquinho qual é a minha visão sobre isso, mas eu já confesso para vocês de antemão que eu gostei muito da coletiva dele. Eu acho que ele foi muito direto e reto, eu acho que ele tá muito decidido do que ele veio fazendo no Grêmio e é isso que eu quero de um jogador que vem pro Grêmio. Eu vou comentar um pouquinho mais ali na frente, mas eu já vou colocar para vocês aqui a fala que de certa forma não caiu muito bem entre alguns torcedores. Mas queria te ouvir por que a decisão de vir para o Grêmio, né? Pelo que a gente acompanhou, você foi peça importante na negociação diretamente com o Grêmio. Então queria te ouvir sobre a decisão de voltar para o Brasil. Você começou no Corinthians, teve toda uma identificação, mas por que a decisão de voltar e jogar no Grêmio? Cara, acho que pelo projeto, pelo Grêmio ter sido vice-campeão do Brasileiro e estar disputando muitas competições. Eu confesso que meu sonho ainda é jogar na Europa, é jogar em grandes clubes europeus e acredito que aqui no Grêmio vai ser uma vitrine para mim. Tem muitos campeonatos, Libertadores, entre outros, e então eu queria vir para disputar todos esses campeonatos novamente, como eu fiz no passado. Bom, galera, antes do meu comentário sobre Duqueiroz, eu tenho que falar sobre Heverson Pimentel. Pois é, o preparador físico do Grêmio, que estava desde 2021, ele recebe uma proposta do Corinthians e comunicou o desejo para a diretoria de deixar e aceitar essa proposta. Ou seja, hoje foi o último dia dele e a partir de amanhã ele já não estará mais na arena. O que se sabe é que o Corinthians ofereceu um salário maior do que ele recebia na arena e com 2 anos de contrato. Mas o que pesou mesmo na versão dele para
diretoria do Grêmio é que, por uma questão pessoal, profissional, já que ele nasceu em São Paulo, ele pretendia ficar um pouco mais próximo da família. Mesmo a direção do Grêmio, admirando o trabalho do Pimentel por todo esse tempo, ou seja, lá desde 2021, eles resolveram então, em forma de agradecimento, atender o pedido do funcionário, e eu acho que nesse caso talvez não tenha havido nenhum tipo de proposta por parte do Grêmio, já que o interesse, apesar de salarial, é óbvio, talvez nem seja esse tanto o ponto. O Grêmio então liberou o profissional que foi trazido em 2021, lá em março, quando ele estava no Bragantino. Na mesma temporada que o Grêmio inclusive caiu para a Série B, mas que com ele depois retornou para a elite brasileira. Ele conquistou ainda 3 campeonatos gaúchos e 3 recopas gaúchas, do ano de 2021, 22 e 23. E no ano passado, ele foi convocado ainda para trabalhar nos amistosos com a seleção olímpica. Então, boa sorte aí para o Heverson Pimentel, que o que se sabe era um bom profissional trabalhando nos bastidores do Grêmio. Quanto ao comentário de Duqueiroz, vamos lá. Quando ele fala em vitrine do Grêmio, galera, teve muita gente que falou, pô, Rodrigo, mais vitrine, o cara já veio aqui pensando em vitrine, usar o Grêmio. Galera, é isso que eu quero do jogador. Vamos entender uma coisa bem certinha aqui. O jogador, ele não é torcedor do Grêmio. O cara que ama o Grêmio, que é torcedor, é a torcida. O jogador, ele é um funcionário. Quando ele vem pro Grêmio, ele aprende a gostar do Grêmio, principalmente aqueles que se identificam com o Grêmio. Agora, o funcionário, o jogador, cara, ele não é torcedor, ele vai vir aqui porque ele quer executar o trabalho dele em campo. E quando tu tá no teu âmbito profissional, tu quer dar o teu máximo pra te aparecer. E o Grêmio, galera, o Grêmio é gigantesco. A vitrine que o Grêmio dá hoje pro jogador é absurda. Só que com a vinda do Soares ano passado, isso ficou mais aflorado ainda. Agora, há poucos dias ainda, a família do Cristiano Ronaldo falando, o Grêmio sendo falado lá no Inter de Miami, onde está o Messi. Então pensem que o Grêmio tá em todos os lugares. Os jogadores hoje querem vir pro Grêmio, eu sei, se torna difícil muitas vezes o Grêmio contratar, aquela coisa toda financeira, mas em termos de vitrine, o Grêmio hoje é maravilhoso, o Grêmio tá na Libertadores da América. Então quando o jogador fala que ele decidiu vir pra cá, justamente pela questão da vitrine, é isso que eu quero. Sabe por que eu quero um jogador assim? Porque eu sei que ele vai vir aqui, ele vai dar o máximo dele em campo. Ele vai vir aqui, ele quer jogar, porque a vitrine, assim como ela é positiva, ela pode ser negativa. Então se ele vir aqui e dar o máximo dele, é óbvio que ele vai aparecer e daqui a pouco clubes da Europa vão querer contratar ele. E qual é o sonho de um jogador quando começa a jogar futebol? É jogar na Europa, a maioria deles, é jogar na seleção brasileira. Ah, mas a seleção não tá uma M já faz tempo. Cara, mas daqui a pouco tu vai ser aquele cara que vai fazer a seleção brasileira de novo voltar aos encantos das pessoas, dos brasileiros. Tu quer ser aquele jogador que transcende o clubismo, que todo mundo vai gostar. Tu tá na Europa, depois tu quer voltar pra seleção porque tu quer que o teu país goste de ti. Cara, isso é o sonho de todo o jogador. Tem jogadores que torcem depois pros times que jogam? Tem. Temos caso aí de Jeromel, temos caso aí de Kahneman, temos caras de jogadores identificados e que gostam do clube. Temos todos os dias, mas não é uma coisa assim que é essencial. O jogador ele tem que vir aqui executar dentro de campo. Soares ficou um ano no Grêmio e ficou identificado. Por quê? Porque fez uma bela passagem dentro de campo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando o Duqueiroz, que tem uma bela história, a história de vida de Duqueiroz é ele jogando na cadeia com 7, 8 anos com o pai dele preso. Ele ia visitar o pai dele e jogava com os molequinhos lá na cadeia e foi onde ele começou a chamar atenção. Então a história de vida dele é muito bonita. Inclusive vou deixar um link depois aqui pra vocês aqui embaixo sobre uma matéria que o TNT fez enquanto ele estava ainda lá no Corinthians, falando dessa história dele, dessa relação dele com o pai dele, que é uma pessoa muito humilde, que já foi presa e que teve seus problemas na vida aí, justamente porque eles vieram da favela, da vila mesmo, entendeu? Então, torcedor do Grêmio, para com esse mimimi. Tem uns caras que simplesmente parece que querem achar problema onde não tem. Não existe fala polêmica. Existe um cara que está determinado a vir aqui fazer um bom trabalho para aparecer para o mundo. E o Grêmio é essa oportunidade. Cara, tu tem que abraçar isso. Hoje o Grêmio é uma oportunidade. E isso, para mim, aos meus olhos, é maravilhoso. Eu quero jogador assim. Eu quero jogador que quer vir aqui e quer se mostrar. Por quê? Porque é aquele jogador que vai entregar dentro de campo. É o único jeito dele aparecer. Fechou? Então, bola pra frente com isso aí. Eu adorei a entrevista dele, de fato, é um cara extremamente decidido, falou que tá pronto, que não tem esse negócio de preparação, não, ele já tá pronto, ele quer jogar. Eu acho que ele vai jogar já o Grenal agora, só aparecer no bid aí, todas as confirmações, Pavon deve estar vindo logo aí também. E tá tudo certo, e bola pra frente, e o garoto é um motorzinho, tá? Dedicação não vai faltar. Se o Cristaldo, olha só o que eu tô falando, se o Cristaldo não se cuidar,
Cristaldo que tá faltando um pouquinho de intensidade, a gente vê que o Cristaldo tá mais ou menos, né? Não tá lá essas coisas, ele vai esquentar o banco pro Duqueiroz. Duqueiroz vai vir com tudo, eu tenho certeza. Pelas falas do guri eu já vi que o guri realmente vai vir com tudo. Já o Grêmio fez seu último treino hoje pela manhã, abaixo de chuva. O treino foi de portões fechados, com a presença do Renato Portaluppi. É um treino de preparação para o jogo de amanhã contra o Santa Cruz, às 16h30 na Arena. Lembrando que esse jogo é muito importante se o Grêmio tem a pretensão de ficar em primeiro lugar, que obviamente é o objetivo, já que a gente quer decidir em casa. Beleza? Eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso. Essa é a minha opinião, mas eu acho que ela vai muito de encontro àquilo que eu já vi por muito tempo aí no futebol e que eu acho que faz um pouco mais de sentido. Se tu concorda comigo ou não concorda, enfim, deixa teu like, se inscreve no canal, eu trago vídeo todos os dias aqui sobre Grêmio e sobre futebol, mas principalmente sobre Grêmio. Então, se tu for um inscrito, já vai receber o vídeo na hora. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo, valeu e eu fui!